Olá, meus queridos irmãos e amigos, como é bom ter você novamente para um tempo com a palavra. Sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, terceiro distrito de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Eu oro para que você, que já é um discípulo de Jesus, consiga perceber o cuidado de Deus, o amor dele sobre sua vida nesse tempo e busque você, então, ser edificado na palavra do Senhor, na Bíblia. E você que ainda não é um discípulo de Jesus, eu te convido, tome essa decisão, entregue sua vida para Cristo e experimente muito mais do que Deus tem a dar para você, para os seus familiares. Experimente muito mais desse cuidado e amor de Deus. Eu tenho falado há algumas semanas sobre a possibilidade de vencermos a ansiedade com a ajuda das Escrituras. Deus tem nos dado todos os recursos que precisamos para a vida em sua palavra, mas cada um de nós precisa crer na Bíblia como a palavra de Deus, palavra inerrante, palavra suficiente para sustentar cada um de nós em cada momento da nossa vida. Hoje eu quero terminar o argumento que comecei há 2 semanas atrás, que a solução de Deus para a ansiedade exige correções na oração, no pensamento e nas ações. Pensamos juntos nas reflexões anteriores sobre as correções na oração e no pensamento. Agora, eu te convido a gente pensar um pouco sobre a correção que se deve fazer nas nossas atitudes, nas nossas ações. Vamos ler a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Eu não sei se você assistiu às reflexões anteriores. Então, se você não assistiu, eu vou pedir a você para dar uma olhada aqui no canal, para você encontrar esses vídeos e também poder entender esse contexto que nós estamos trabalhando aqui em Filipenses 4, de 6 a 9. Nas reflexões anteriores, mostramos que a ansiedade pode ser considerada um dos grandes males do nosso tempo, que ela traz uma sensação de tristeza, de aperto, e essas sensações podem fazer com que sintomas físicos comecem a aparecer. Dor de cabeça, dor do pescoço, dor nas costas, úlceras, problemas que podem afetar o raciocínio, coordenação motora, digestão, enfim, aquilo que é algo emocional se transformando em algo físico. De certa forma, a não ser que a causa de as suas questões emocionais seja algum problema físico, né, diagnosticado num exame e que um médico possa ajudar, a gente pode concluir que no caso da ansiedade, geralmente é fruto de confiança na proteção e no cuidado de Deus. E esse é um princípio fundamental por trás da ansiedade. Para toda falta de segurança, eu volto a afirmar, Jesus Cristo é a solução. E qual é a solução nesta passagem aqui que nós temos escrita por Paulo? Tome a decisão de fazer mudança em 3 áreas: o modo de orar, o modo de pensar e o modo de agir. Como a gente já falou nos 2 primeiros vídeos sobre o modo de orar e o modo de pensar, vamos agora pensar ou refletir nessas mudanças que precisam acontecer nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, para vencer a ansiedade, mude suas atitudes. Vamos ler novamente o verso 9,
e vamos nos ater a ele hoje. Deixe-me ler de novo. Filipenses 4:9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vou dividir o estudo de hoje, no verso 9, em alguma reflexão com essas duas palavras hoje e outra reflexão na semana seguinte, o próximo vídeo, tá ok? Pode parecer repetitivo, pode parecer desnecessário dizer para você que você precisa praticar o que você ouviu até agora. Só que eu posso garantir que a gente tem uma tendência de sair de um culto, por exemplo, de um momento em que você está ouvindo uma mensagem bíblica, a gente sai feliz com o que ouviu, feliz com o que viu, mas muito pouco dispostos a colocar em prática as coisas que a gente aprendeu. Ouvimos mensagens, reflexões, nos alegramos, mas a gente não quer viver o que essas reflexões, o que essas mensagens ensinam, principalmente quando elas são bíblicas. As mensagens, os sermões, parecem muitas das vezes apenas um componente do culto. De alguma forma, a gente entende isso apenas como um entretenimento, é mais um momento que a gente esteve junto com alguém e que assistiu a uma palavra boa, agradável. Queridos, a nossa vida espiritual é como uma casa que está sendo construída. Jesus afirmou que se não queremos que esta casa venha a se desmoronar, a gente precisa pôr em prática as palavras de Jesus. Quando você não pratica o que a Bíblia ensina, disse Jesus, as tempestades virão. E se você não estiver muito firme na rocha da palavra de Deus, ou seja, firme na fé, na pessoa e do poder do Senhor Jesus, essa tempestade derrubará tudo o que você já construiu. Nesses dias de confinamento por causa do coronavírus, tem muita gente perdendo emprego, muitas empresas falindo, muitas famílias estão necessitadas e muita gente está perdendo a vida. Como enfrentar tudo isso? Como você passará por essa situação sem deixar que essas situações destruam a sua vida? Somente quem está firme em Jesus consegue passar por isso tranquilamente. Veja em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Há 4 palavras utilizadas por Paulo nesse verso 9 sobre o que você e eu devemos praticar. Paulo fala sobre pôr em prática tudo aquilo que você aprender, receber, ouvir e ver. São 4 verbos desse verso 9. Eu preciso dizer para você que pelo nosso tempo aqui, para não ficar cansativo, eu vou falar apenas desses 2 primeiros verbos, aprender e receber. Ouvir e ver ficará para a próxima semana. Bom, nossas ações dependem das nossas decisões. Vou repetir, nossas ações dependem das nossas decisões. O que sabemos e cremos é isto que nós faremos. Não há como separar estas coisas. Por isso Jesus afirmou que podemos conhecer as árvores pelos seus frutos. Ou seja, eu sei o que está por dentro de uma pessoa, o seu pensamento, suas ideias, com base nas coisas que essa pessoa age, da maneira como ela vive. Quero compartilhar com vocês, então, o meu entendimento dessas 4 palavras, começando hoje com apenas as 2 primeiras, desses 2 primeiros verbos, aprender e receber. Ou seja, como é que você vai conseguir mudar suas ações e atitudes? Em primeiro lugar, pondo em prática o que aprendeu na Bíblia. Você já viu nesta passagem que nossa ansiedade deve ser trocada por nossa segurança em Cristo. E que fazemos isso quando oramos de modo correto, adorando a Deus, pedindo e agradecendo ao Senhor. Também aprendeu que é preciso mudar seus pensamentos, ocupar a sua mente com as coisas que são biblicamente corretas e agradáveis a Deus, trazendo assim sabedoria e paz aos seus corações.
Acontece que estamos sendo convocados agora pelo apóstolo Paulo a não apenas conhecer estas coisas, mas a praticar estas coisas. Não adianta muito aprender que a ansiedade é resultado da minha falta de confiança, do meu pecado, e que mudando o coração e os pensamentos, Deus nos livrará dela, se eu não estiver disposto a agir. O aprendizado é importante, mas é inútil se não se transformar em ações efetivas. O simples fato de saber alguma coisa não garante a você os resultados da vitória sobre a sua ansiedade. Os fatos aprendidos precisam estar na sua cabeça, mas eles precisam também ser externalizados em ações práticas. Eu vou dar um exemplo. Muitos de vocês podem estar vivendo uma situação que eu vou falar aqui. Talvez o seu dinheiro acabou nesse tempo de pandemia, desemprego, as coisas chegam e o dinheiro acabou. O que você vai fazer? Pode ficar sentado em casa e ficar lamentando e se preocupando, essa é uma opção, ou você pode procurar soluções. Veja, se você está, por exemplo, devendo ao banco, vá até o banco, procure o gerente do seu banco, tente renegociar a sua dívida. A gente sabe que houve algumas orientações do governo aí aos bancos para poder ajudar você. Se o seu problema é dívida com uma loja ou com uma pessoa, procure essa pessoa, essa loja e converse sobre a situação. Mostre interesse em solucionar e mostre a sua condição difícil para resolver isso agora. O problema é na família, o problema é com o esposo ou com o marido, você pode lamentar, pode se preocupar, pode chorar, ou pode começar orando ao Senhor pela situação que está vivendo e procurar ajuda de irmãos, de pastores que tenham condições de ajudar você. Claro, sempre vou lhe dizer aqui, procure por gente que creia em casamento conforme ensina a Bíblia, não conforme se ensina por aí. Procure pessoas que podem te dar aconselhamento bíblico, não somente aconselhamento cristão, ou seja, outros tipos de aconselhamentos disfarçados de coisas religiosas, não é? Agora me responda, adianta aprender versículos bíblicos e não viver o que eles ensinam? Claro que não. A solução virá na medida em que você confiar e praticar a palavra de Deus, palavra que você tem aprendido. Agora vamos para o outro verbo, a outra palavra que Paulo nos ensina aqui nesse verso 9, que você também deve pensar. Pondo em prática o que recebi. A palavra que Paulo usou em Filipenses 4:9, que foi traduzida pela palavra receberam ou recebestes, dependendo da versão, tem a ideia de levar algo com você como se fosse seu amigo. O que Paulo escreveu foi entendido pelo apóstolo Pedro como escritura, ou seja, como palavra de Deus. E não é à toa que está na Bíblia, não é? Por isso mesmo, você precisa ler a palavra de Deus, aquilo que você recebeu. E precisa ser amigo dessa palavra. Veja, não é apenas aprender alguma coisa da Bíblia, mas é andar com a palavra de Deus, é colocar em prática o que ela está ensinando, como se a palavra de Deus fosse a sua amiga, e ela é, no sentido de que ela pode transformar o seu modo de pensar, de agir, pode mudar a sua vida. Você precisa se lembrar que Deus está com os discípulos de Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo, que habita em todo aquele que creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Cristo está ao seu lado em todos os momentos. Se você creu em Jesus Cristo, pode desfrutar desta verdade. Se você conhece as Escrituras, a Bíblia, você desfruta da amizade sempre presente do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, há uma importante frase de Jesus. Veja, vou ler aqui. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. O que Jesus ensina na Bíblia
precisa andar com você em seu coração todos os dias e precisa ser praticado. Nossa obediência à vontade de Jesus será a prova da nossa amizade com Ele. Bom, eu preciso deixar bem claro que estamos falando aqui de escolhas, de decisões. Em escolher confiar na palavra de Deus, na Bíblia, você vai alcançando a segurança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que também precisa ser exercida pela sua fé. Então você começa a crer e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Estamos falando de acreditar que quando a preocupação chegar, você não está sozinho. Estamos falando de que Deus está com você como Ele prometeu. Você crê nisso de verdade, de todo o seu coração? Consegue perceber que o Senhor está com você? O desafio para você é, diante do medo, diante das preocupações que surgem e que podem se tornar em ansiedade, você então vai substituir o medo pela confiança na presença de Cristo, confiança nas soluções da palavra de Deus, a Bíblia, e começar a agir de acordo com esta palavra que é transformadora, que é libertadora, que é poderosa, porque esta palavra muda a sua vida. Sobre esta ideia de receber a palavra, posso me lembrar ainda do Salmo 119, versículo 11, que diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, disse Paulo do verso 6, mas coloquem em prática aquilo que você aprendeu e recebeu, aquilo que você guardou no seu coração. É preciso ter conhecimento no coração, é preciso receber a palavra como sua amiga e não abandonar esta palavra de Deus jamais. Queridos, a gente pode confiar no poder da palavra de Deus. Se a gente decidir viver a nossa vida para a glória do Senhor, eu não digo a você que o sofrimento não seja grande, que você não chore, que você não vá sentir o peso das coisas. Mas eu posso te dizer que vivendo para a glória de Deus, você vai ter esperança, você vai ter força, você vai ter a presença do Senhor, do seu Espírito, confortando o seu coração. Tome a decisão de confiar em Jesus. Tome a decisão de colocar em prática as coisas que a palavra de Deus tem ensinado para você. Eu quero te lembrar, a gente vai continuar isso na próxima semana, mas eu espero que essa reflexão tenha ajudado você de alguma forma. Minha oração é que você ponha em prática o que tem aprendido e o que tem recebido da palavra de Deus, confiando nela. Deixe-me orar por você, por favor. Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado pela vida da pessoa que me ouve. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe essas vidas. Que o Senhor dê paz, que o Senhor dê alegria, que o Senhor os ajude a colocar em prática as coisas que têm aprendido da Tua palavra. Que confiem na palavra do Senhor como verdadeira, porque ela é poderosa para transformar a nossa vida. Que no meio do sofrimento, da dor, das dificuldades, passem por tudo isso em vitória, porque estão confiando na pessoa de Jesus, porque sabem que não estão sozinhos. Então ajude a pessoa que me ouve, que me vê agora, que ora comigo, a colocar em prática o que ensina a Tua palavra, para a gente viver a vida para a glória do nome do Senhor. Nós agradecemos, pedimos ao Senhor Tua proteção, Teu cuidado, mais uma vez, renovados sobre a vida das pessoas que estão me assistindo. Cuida deles, por favor. Socorre-os e dê, ó Deus, esperança aos seus corações. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você participar aqui desse momento comigo e eu espero você na próxima semana, próxima quarta-feira, às 19h30, para a gente continuar aqui, fechando o versículo 9, entendendo mais coisas que a gente precisa colocar em prática. Lembro a você do culto de domingo pela manhã,
às 9h30 da manhã, quando nós temos a nossa escola bíblica virtual, e às 19 horas o culto ao vivo da Igreja Batista Santa Cruz aqui nesse canal. E eu espero você, tá bom? Deus abençoe, compartilhe com quem você conhece esse vídeo, curta, se inscreva no canal, isso vai nos ajudar a ter mais pessoas a poder transmitir os cultos ao vivo sem precisar de outros aplicativos, de outras formas, tá bom? Sempre pelo celular o YouTube bloqueia, então a gente precisa de 1000 inscritos para que isso seja desbloqueado. Nos ajude nisso e que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue te fortalecendo para a glória dele, tá bom? Forte abraço, até mais.